amigos do Instituto Espírita de Educação de São Paulo. É com alegria que estamos nos dirigindo a todos vocês pela transmissão virtual. O tema que foi sugerido para que abordássemos nessa oportunidade são as razões para viver. E é muito interessante porque há um fato recente acontecido aqui na capital paulista que merece, a nossa consideração até na abertura dessa apresentação para vocês. Pois bem, a mídia paulistana noticiou que no dia 18 de novembro do ano de 2020, desencarnou no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, Paulo Henrique Machado. Vejam bem, Paulo Henrique Machado ficou 51 anos, que era a idade dele, internado na área de ortopedia do Hospital das Clínicas de São Paulo. Por quê? Ele, quando nasceu, a sua mãe desencarnou e ele foi acometido de poliomielite. Em condições, então, bastante adversas, ele precisou ficar recolhido. Então, ele viveu internado no Hospital das Clínicas 51 anos, sob cuidados médicos, problemas vários, inclusive respiratórios. Mas acontece que ele era consciente. Então, ele convivia com toda a equipe do Hospital das Clínicas que dava assistência a ele e também as pessoas que o visitavam, que davam apoio. E assim, esse moço, 51 anos de idade, ele sempre declarava nas entrevistas, nos bate-papos, e ele tinha amigos que o colocavam no YouTube, então ele mantinha um largo círculo de amizade, inclusive virtual, pois ele declarou: vale muito a pena viver. E ele sempre sorridente, otimista, expressando a todos aqueles que o visitavam, que o procuravam, que mantinham contatos pela internet, amizade, muita alegria e gratidão, por todas as oportunidades que ele estava tendo de sobreviver apesar naquelas condições. Esse caso que nós abrimos nessa nossa apresentação, ele é muito sugestivo, porque vejam bem, quando nós falamos em vida, as pessoas pensam na vida plena, condições de saúde, todas as facilidades que pode se dispor, mas há aqueles que vivem cercados de restrições, mas mesmo assim demonstram um reconhecimento, demonstram uma superação bastante significativa. O que significa isso? Significa que, como nós espíritas temos a certeza da imortalidade da alma, nós somos seres imortais, pré-existentes ao atual corpo. Ou seja, nós somos espíritos reencarnados. Então, quando nós reencarnamos, quando nós voltamos, o nosso espírito retorna ao cenário físico, ao cenário corpóreo, e passa a animar um novo corpo, evidentemente que aí funciona a lei de causa e efeito. Então, há aqueles que, numa atual romagem carnal, corpórea, têm um organismo são, e tem aqueles que têm problemas de restrições. Aliás, André Luiz trata magistralmente isso, com casos, inclusive, no livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde ele tem capítulo, inclusive, que fala dos planejamentos reencarnatórios. Então, vejam bem, como espíritos imortais e reencarnados, nós dispomos dessa possibilidade de animarmos, de conduzirmos uma organização corpórea. Então, aí nós temos que lembrar da razão de viver, E é interessante que o Espiritismo adota a moral de Jesus. Então, desde o Livro dos Espíritos, a parte terceira, como também o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali
os comentários, a análise feita pelo codificador Allan Kardec sobre os exemplos de vida, as afirmações, os ensinos de Jesus. E ali, ele em vários momentos, ele faz referência à vida, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância, no significado espírita, em torno das palavras de Jesus, significa o seguinte, que nós temos que valorizar a vida no sentido vasto da palavra, no sentido pleno da palavra, dentro da conceituação espírita. Então, vida para nós espíritas não está circunscrito aos anos de uma existência física, mas está, na verdade, relacionado com a vida no sentido imortal. Então, o espírito desencarnado, ele está vivo espiritualmente, ele se manifesta através dos médios, ele pensa, ele age, não é? A única diferença entre nós é que nós somos espíritos encarnados e eles são espíritos desencarnados. Então vejam bem, a vida plena significa o aproveitamento de todas essas oportunidades. O aproveitamento do período em que nós estamos encarnados, então manipulando, utilizando, conduzindo um organismo físico, e o período desencarnado, né, de espíritos imortais que somos. E é nessas condições é que é muito importante nós lembrarmos de André Luiz mais uma vez. Nesse livro que nós citamos, Missionários da Luz, tem uma frase magistral: a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Mas é também André Luiz que num livrinho antigo, né, Conduta Espírita, escreveu que o corpo é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então, nessas condições, vejam como que nós temos na literatura espírita, nos exemplos de vida como esse que nós acabamos de nos referir, dessa pessoa que viveu internada a vida inteira nos Provas Clínicas de São Paulo, o seguinte, que nessas condições a vida tem um sentido, tem uma razão maior para nós e que ela não se esgota apenas num período de tempo carnal, né? Então o corpo é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então, para nós espíritas, é importante lembrarmos que também nós temos uma série hoje de observações dentro da literatura espírita e dentro da literatura relacionada com o espiritismo e até pesquisas, né, feitas no meio médico, aqui no Brasil, a Associação Médico Espírita do Brasil, mas também no exterior, em vários eventos, né, têm sido apresentados trabalhos por médicos que não são espíritas, que falam dos momentos, né, dos estados terminais dos pacientes, né, da sensação de quase morte, das sensações de desdobramento, de relatos, né, de uma outra realidade quando retornam ao meio de consciência. Como também nós temos observações muito interessantes feitas por um psiquiatra americano, o Dr. Harold Koenig, que nós até assistimos uma palestra pessoalmente dele num evento médico espírita dos Estados Unidos, em Washington, no ano de 2007, onde ele mostra que o sentimento de religiosidade, qualquer que seja ele, não é de religião formal de faixa, mas a sensação de certeza, né, de vida imortal, em Deus, e a prática da religiosidade melhora o estado de espírito das pessoas. Então melhora a qualidade de vida do doente. Então isso é muito importante, né, para trazermos essas observações recentes de pesquisas, de observações por profissionais da área da saúde, para o nosso entendimento espírita, porque nós estamos fortalecendo a tese espírita. Pois bem, então quando nós falamos que dessas razões de viver, então entendamos, nós encarnados podemos ter momentos de dificuldade no nosso organismo,
nas nossas condições familiares, sociais em geral, mas é a oportunidade que nós estamos recebendo para o aprimoramento, para a educação do nosso espírito. Então essa é a maior razão de viver, é o aproveitamento das possibilidades, das oportunidades que nós temos numa reencarnação, numa vida física, para o nosso projeto que é imortal de aprimoramento espiritual. A propósito, é muito interessante nós lembrarmos de que Jesus também, naqueles últimos momentos da sua vida, quando ele estava dialogando, dando orientação aos seus discípulos, né, ele disse assim: eu partirei, mas vou apresentar o caminho a vocês. E um dos discípulos perguntou: mestre, mas que caminho é esse que nós não conhecemos? Aí Jesus deu uma resposta marcante: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vejam bem, Jesus apresenta-se como o caminho, quer dizer, a mensagem, os ensinos, o exemplo de vida que ele nos legou é o roteiro para nós adotarmos na nova forma que ele propõe de relacionamento entre as pessoas, amar ao próximo como a si mesmo. Mas ele fala também: eu sou o caminho, a verdade. A verdade, nós vamos adquirindo maiores parcelas de verdade a cada existência. Da importância, né, de nós espíritas termos como princípio a imortalidade da alma e das reencarnações sucessivas, das várias existências. Então nós vamos aprendendo em cada existência, né, gradativamente, paulatinamente, maiores parcelas de verdade. E eu sou a vida. Então a vida que ele nos apresenta é essa que nós comentamos. Então o Espiritismo, ele dilata o conceito de vida e de viver. Não é apenas então usufruirmos das condições materiais que nós temos. E aí é que ocorrem muitos enganos existenciais, né? De pessoas que depositam todo o ideal dele, todo o projeto de vida dele no bem-estar social, mas no bem-estar social baseado no ter, e não o bem-estar social baseado no ser. E o bem-estar social baseado no ser independe do ter, porque ele passa a ter uma visão, uma conotação completamente diferente de todos esses passos e das suas consequências. Então o viver, ele tem importância para nós, sim. Então vejam, o Espiritismo, segundo o Livro dos Espíritos, já desde então a obra básica inaugural de Allan Kardec, já falava que nós temos que respeitar todas as etapas de vida da pessoa. Respeitar todas as etapas de vida, e aí há uma série de perguntas e respostas, como também as obras, principalmente as psicografadas por Chico Xavier, detalham, né, ilustram essas situações todas. Significa o seguinte: quais são as etapas de vida? Desde a concepção. Então aquele ser que está num processo de formação de horas, de dias, de semanas, já tem ali um princípio espiritual, já há uma ligação de ordem espiritual com o ser que está reencarnando, em processo de reencarnação. Então nós temos que respeitar a vida durante a gestação. Por isso é que no Espiritismo se faz inclusive campanhas de esclarecimento sobre essa valorização da vida na gestação, e até de estímulo à melhoria das condições, né, em função da vida da gestante, lembrando que deve-se evitar sempre o aborto, que seria uma interrupção da vida. A interrupção da vida de um ser que tem um projeto reencarnatório. Respeitar a vida significa todas as nossas etapas. Então, quando um organismo apresenta um sinal de alerta, né, que tem uma dor, tem um problema qualquer, nós temos por obrigação
de buscarmos o concurso médico, o tratamento adequado. E sem dúvida nenhuma podemos secundar, complementar com os atendimentos espirituais. Então isso significa o quê? Respeito ao corpo, porque nós precisamos do corpo como seres encarnados. Não há evolução espiritual sem a vida corpórea. É aqui que nós realizamos os nossos testes. Então é aqui que nós vamos nos aprimorando. É a oportunidade de um processo de educação. E quando chega nos momentos terminais da vida, nós temos também por obrigação, segundo a orientação espírita, de respeitarmos esses momentos terminais, de maneira que a vida não seja abreviada. Então, no Espiritismo, nós não aceitamos a eutanásia. No Espiritismo, nós deixamos muito claro, né, com base em todas essas obras que nós citamos, que a pessoa tem que extinguir todo o seu fluido vital, naturalmente. Ela precisa disso. Então, vejam bem, mesmo que ela não tenha consciência, ela está desencarnando paulatinamente, não rompendo abruptamente uma vida. E aí é um processo difícil, sem dúvida nenhuma, às vezes até mais sério para a família, para as pessoas que circunscrevem a criatura que é um doente terminal. Mas faz parte também do processo de educação, não é? E de preparação de natureza espiritual. Então esse exemplo que nós mostramos há pouco, dessa pessoa que passou 51 anos vivendo dentro de um hospital, né, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, é um exemplo muito claro. Ele não pôde fazer nada, né, pela sua ação, mas ele pôde, durante esse tempo, aprender a respeitar a essa oportunidade que ele teve. Ele teve a oportunidade de aprender a conviver com aquelas pessoas das quais ele era dependente. Ele teve a oportunidade de conviver com aqueles que o visitavam. E ele teve a oportunidade de extrapolar a todos aqueles que o procuravam pessoalmente ou pela internet a razão sua de viver. E é por isso que ele falou certa feita numa das entrevistas que vale muito a pena viver. Então, se vale muito a pena viver para uma criatura naquelas condições, imagine para nós outros que estamos em condições plenas, às vezes, de ação, de execução, e podemos praticar o bem, nos relacionarmos no contexto social. Essa é a outra grande razão de viver. É essa, lembrando que os laços espirituais que nós temos no contexto da nossa família, das pessoas que nos circunscrevem, esses laços também existem no contexto da sociedade. E, sem dúvida nenhuma, é através daquilo que nós aprendemos, que nós vivemos, que nós experimentamos no nosso cadinho depurador, que é o ambiente doméstico, que é o ambiente familiar, que são os lares, nós vamos exportar esses caracteres para a sociedade também. Então vejam bem, essa é a grande e importante razão de viver. Nós espíritas procuremos, pois, valorizar cada vez mais as nossas oportunidades de vida. E lembremos de Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.